Fala pessoal, professor Luiz. A pedido de um inscrito do canal, desta vez eu vou compartilhar a correção de uma prova de língua portuguesa que foi aplicada no município de Pontal, São Paulo, para o cargo de professor de Educação Básica 1, PEB 1, processo seletivo, tá? Como eu sempre digo, é uma prova de um concurso específico, mas ela é interessante não só para quem prestou esse concurso, entender o porquê, talvez errou alguma questão, mas também para qualquer um que esteja almejando aí qualquer cargo de concurso público, especialmente os de prefeitura, já que os conteúdos são basicamente os mesmos aí cobrados por diversas bancas. Esta prova foi aplicada no dia 21 de janeiro de 2024, né, no último domingo, e foi a banca Integre Brasil, Projetos e Serviços Integrados. A prova já começa com um trecho de um texto aqui, da Marta Medeiros, tá? É um texto bem bacana, um texto completo. Se alguém tiver interesse, é só pesquisar aí que encontra facilmente. É uma crítica que ela acaba fazendo aí nesse texto, que infelizmente faz parte aí do nosso cotidiano. Questão 1. Leia o texto abaixo e, em seguida, responda a questão. Clientes, go home. Traduzindo aí para o português, clientes vão para casa. A economia está estabilizada. Você recebeu seu salário hoje e não está nem aí para os conselhos do governo. Vai entrar na primeira loja que aparecer e consumir feito louca. Apoiado. Só não esqueça de levar uma dose extra de bom humor. Não por causa dos preços, que você está careca de saber que andam pela hora da morte. O problema é outro, o atendimento. Você não dá bola? Eu dou. Então, é um pequeno trecho aí, né? É só o primeiro parágrafo aí de um texto aí da Marta Medeiros. E vamos lá para a questão número 1, com base nesse texto. A partir da leitura do trecho acima, é correto afirmar que a cronista, então é uma questão de interpretação de texto, e eu procuro a minha alternativa correta. Alternativa A. Faz uma crítica aos conselhos do governo? Não. Sugere que não se deve fazer compras com a economia estabilizada? Também não temos essa informação no texto. Afirma que o pior é o mau atendimento nas lojas? Essa aqui sim, é o nosso gabarito. Porque esse trecho do texto, a autora traz exatamente essa informação. É uma queixa que ela tem ali do mau atendimento nas lojas. Vamos retornar no texto para verificar onde está essa informação. Ó, a economia está estabilizada, você recebeu o teu salário hoje e não está nem aí para os conselhos do governo. Então, ó, eliminando a alternativa A, não está fazendo uma crítica aqui aos conselhos do governo. Vai entrar na primeira loja que aparecer e consumir feito louca. Só não esqueça de levar uma dose extra de bom humor. Aqui já está uma parte aqui do entendimento ali da alternativa C. Por que levar uma dose extra de bom humor? Porque tem que ter muita paciência. Não por causa dos preços, que você está careca de saber que andam pela hora da morte, que o preço está muito alto. O problema é outro. Qual que é o problema? O atendimento. Aqui está a queixa aqui da autora. Você não dá a bola? Eu dou. Então, ela faz questão de ser bem atendida. Por isso aqui, a nossa alternativa C é a alternativa correta. Ela afirma
que o pior é o mau atendimento nas lojas, e ela faz questão de ser bem atendida. E a alternativa D, afirma que os preços estão muito altos e que não comprar é a melhor saída. Também não temos essa informação lá no texto. Então, na questão 1, a alternativa correta é a alternativa C. Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra com dígrafo consonantal. Então, só relembrando que dígrafo é o encontro de duas letras que representam um único fonema, ou seja, um único som. E consonantal, como o próprio nome diz, tá? De consoante. Então, dígrafo consonantal é o encontro de duas consoantes que possuam apenas um som, um único som, tá? Eu posso ter dígrafo consonantal, que é o encontro de duas consoantes, e também posso ter o dígrafo vocálico, que é o encontro de duas vogais, mas que também possui apenas um som, tá? Então, aqui nas alternativas, a alternativa A, santo, tem que tomar cuidado, porque aqui na palavra santo, eu tenho aqui o encontro de duas consoantes, o N e o T. Só que aqui, diferente do dígrafo, em que eu tenho o encontro de duas consoantes, mas apenas um som, aqui eu tenho o som das duas. Santo. Eu pronuncio aqui tanto a consoante N quanto a consoante T. Então, aqui eu tenho um encontro consonantal. Tá? Cuidado para não confundir com dígrafo consonantal. Então, a gente elimina a alternativa A. Na alternativa B, a mesma coisa. Tem um encontro aqui de duas consoantes, ou o M e o B. Só que aqui, igual à palavra santo, eu também pronuncio as duas letras. Também. Então, aqui também eu tenho um encontro consonantal e não dígrafo. Agora, na alternativa C, eu já encontro o meu gabarito. Machismo. Ó, tenho consoante C, consoante H. Tem um encontro das duas. E aqui eu pronuncio um único som. O som do quê? Som de X. Machismo. Duas letras juntas, duas consoantes, com apenas um fonema, com apenas um som. Então, essa é a nossa alternativa correta. E na alternativa D, fim, aqui eu não tenho nenhuma coisa, nem outra. Questão 3. Assinale a alternativa em que há uma palavra acentuada por ser oxítona. Essa questão aqui, a banca deu ela de presente, né, para quem prestou essa prova. A gente sabe que uma palavra oxítona é aquela que tem a última sílaba tônica. E aqui ela quer uma oxítona acentuada. Alternativa A, tarântula. Não, aqui ó, a nossa sílaba forte, aqui nossa sílaba tônica é a antepenúltima. Então, aqui eu tenho uma proparoxítona. E na alternativa B, já encontramos nosso gabarito. Cajá. Sílaba forte é a última sílaba, ou seja, tem uma oxítona aqui e ela é acentuada. Alternativa correta, a B. Estratégia. Aqui não se trata aqui de uma oxítona, né? Não é a minha última sílaba a forte. E na D também. E também a sílaba forte é a minha antepenúltima. Questão 4. Em relação à pontuação, assinalar a alternativa incorreta. Uma questão de pontuação, e eu procuro a alternativa incorreta. Alternativa A: José, Celso, Mário e João foram ao estádio
assistir a final do campeonato. Está perfeita essa alternativa, não tenho nenhum erro aqui de pontuação, né? Minhas vírgulas aqui foram empregadas adequadamente. Então, vamos eliminar, porque eu procuro a alternativa incorreta. Nunca se esqueçam de sempre grifar palavras-chave aí no enunciado, para não incorrer em erro aí. Alternativa B. Sou uma pessoa eclética. 2 pontos. Gosto de rock, samba, pagode. Já encontramos aqui a nossa alternativa incorreta. Por quê? Aqui os 2 pontos foram utilizados aqui adequadamente, porém, aqui eu tenho uma enumeração de itens, e aqui eu preciso aqui utilizar a vírgula. Gosto de rock, vírgula, samba, vírgula, pagode. Então, faltou aqui o emprego de vírgula. Lembrando que nessa última aqui, se eu não quiser utilizar aqui a vírgula, eu posso utilizar aqui a minha conjunção e, tá? Para fazer a ligação aqui com o meu último item, tá bom? Então, é opcional. Se eu colocar as 2 vírgulas aqui, tá correto. E se eu não colocar essa segunda vírgula e colocar aqui a minha conjunção e, também está perfeito. Então, a alternativa incorreta, a B. Na alternativa C, Nina, minha cachorrinha, é muito pequenininha. Aqui também a vírgula foi empregada de acordo com a norma padrão. O que eu tenho nesse caso? Aqui eu tenho um aposto explicativo, tá? Que tem que estar isolado entre vírgulas. O que é o aposto explicativo? Está explicando aqui um termo anterior. Nesse caso aqui, está falando que minha cachorrinha é a Nina, certo? E na alternativa D, então é isso, José, não volto mais. Aqui a gente tem um caso de vocativo, o vocativo José. Está deslocado para o meio da frase aqui, o meu vocativo, ele precisa estar entre vírgulas, que também está ok. Questão 5. Assinale a única alternativa em que a concordância verbal está incorreta. Agora temos uma questão de concordância verbal e, mais uma vez, eu procuro a alternativa incorreta. Alternativa A. A maioria dos jovens gosta de sair em grupo. Como que está a minha concordância aqui? O meu verbo aqui, o gosta, está de acordo com a norma padrão? Vamos verificar. Aqui nessa alternativa, a gente tem uma expressão aqui, a maioria, que é uma expressão que se chama sujeito coletivo partitivo. Ou seja, ó, como o próprio nome diz, ó, partitivo. Ele significa uma parte de um todo. A maioria de, ó, vou citar mais algumas aqui, expressões, ó. A maior parte de, grande parte de, ou só grande parte, tá? Não necessariamente tem que ser acompanhada aí da preposição de, boa parte, ou boa parte de. Essas expressões, ó, elas se referem a uma parte de um todo. Elas são coletivos partitivos. E como que é a regra de concordância nesses casos? O meu verbo, ele pode ficar tanto no singular, que é o que aconteceu aqui, e está ok. Aqui ele está concordando com o núcleo lá do meu sujeito coletivo partitivo, a maioria, ou ele também pode concordar aqui com os jovens. Tá? Então, poderia aqui, a maioria dos jovens gostam de sair em grupo, também estaria correto. Então, quando eu tenho concordância com coletivo partitivo,
ela pode ser tanto no singular quanto no plural, que está ok. Então, vamos eliminar aqui a alternativa A, porque eu procuro a alternativa incorreta. B. Cerca de 2.000 pessoas prestaram o concurso para professor. Aqui eu também tenho uma outra regrinha aqui com algumas expressões, ó. E uma delas é a expressão cerca de. Ó, cerca de, mais de, menos de, ou outras expressões que indicam quantidade aproximada. Nesses casos, a minha concordância, ela é feita com o número. Meu verbo tem que concordar com o número que acompanha essas expressões. Nesse caso aqui, ó, opa, nesse caso aqui, o número 2.000, tá? Cerca de 2.000 pessoas. Então, o meu verbo tem que concordar com o número aqui. 2.000 pessoas prestaram o concurso. Ó. Aqui está ok. Meu verbo concordou aqui com o número de acordo com a norma padrão. Então, eu elimino essa alternativa aqui, a B, e já elimino também a minha alternativa D. Por quê? Porque aqui eu tenho também a expressão mais de. Ó, mais de um idoso morreu. Ó, expressão ó, cerca de, mais de, menos de. A minha concordância é feita com quem? Com o número. E nesse caso aqui, qual é o número que acompanha aqui a expressão? O número 1. Um idoso morreu. Aqui está ok também. Aí sobrou a alternativa C, que é o nosso gabarito. E por que a alternativa C está incorreta? Aqui a gente trabalha uma regrinha de concordância com a porcentagem. 80% não acredita no novo governo. Como que é a regra da porcentagem? O meu verbo, quando a porcentagem não é seguida de substantivo, que é esse caso aqui, ó, 80% não acredito. Ó, eu não tenho substantivo aqui acompanhando a minha porcentagem. Então, nesse caso, o meu verbo tem que concordar com o número que acompanha a porcentagem. No caso aqui, ó, o número 80. 80 não acreditam. Tá? 80% não acreditam no novo governo. E quando eu tenho substantivo acompanhando aí a minha porcentagem? Vou dar outro exemplo aqui, ó. Usando a mesma frase, só vou trocar um número que acompanha a porcentagem e vou inserir um substantivo. Então, imagine essa frase. 1% das pessoas, ó, inseri aqui um substantivo aqui acompanhando a minha porcentagem, ó, pessoas. Não acredita. Então, se eu tiver aqui um substantivo aqui, ó, acompanhando a minha porcentagem, ó, 1% das pessoas, aí a regrinha pode ser feita de duas formas. O meu verbo, ele pode concordar com o número que acompanha a porcentagem, nesse caso aqui, 1% das pessoas não acredita. Ok. Aqui eu estou concordando o meu verbo com o número. Ou também, a concordância pode ser feita com o substantivo, que acompanha aqui a porcentagem. Então, nesse caso aqui, eu posso falar que 1% das pessoas não acreditam, que a concordância também estaria ok. Só que aqui na alternativa C eu não tenho substantivo acompanhando, então, obrigatoriamente, o meu verbo tem que concordar com o número. Beleza?
Questão 6. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está incorreta. Na questão anterior, nós trabalhamos a concordância verbal. E nessa questão, a concordância nominal. Qual que é a diferença, professor? Enquanto que na concordância verbal a gente trabalha a relação do sujeito e o verbo, tá? Aqui na concordância nominal, como o próprio nome diz, aqui a relação é entre o nome, tá? Concordância nominal entre o nome. Que nome? É o substantivo e as outras classes de palavras que o acompanham. O artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral. Todas essas classes de palavras têm que ter relação aí de gênero e número com o substantivo, ou seja, tem que concordar aí no masculino, e o feminino, ou singular ou plural com o substantivo. Aqui na concordância nominal, a gente já faz uma análise um pouquinho mais aprofundada, né? Já que eu tenho mais termos envolvidos. Então, vamos lá. Eu procuro a alternativa incorreta novamente. Alternativa A. Os países democráticos são os melhores para viver. Então, aqui, ó, quem é meu nome aqui, ó? Quem é o meu substantivo aqui, ó? Quem são os melhores para viver? Ó? Os países democráticos, ó. Então, meu substantivo aqui, países, que é o núcleo aqui da concordância, ele é o nome aqui, e as outras classes de palavras têm que concordar com ele. A gente já começa aqui, ó, com o artigo, ó. O artigo não foi para o plural, ó. Artigo masculino e plural, concordando com países, ó. Que é o democráticos, ó. Concordando também, ó. Aqui de novo, ó. Concordando, os melhores, ó. Concordando, ó. Tudo concordando aqui com países, tá? Os países democráticos são os melhores para viver. Só que eu vou eliminar porque eu procuro a incorreta. Cuidado. Alternativa B. Os talentosos Seu Jorge e Maria Bethânia cantam juntos na virada do ano. Aqui a gente tem um substantivo composto aqui, ó, com gêneros diferentes, ó. Seu Jorge, tá? Um substantivo aqui masculino, e Maria Bethânia, um substantivo feminino. E qual que é a regrinha aqui quando eu tenho o meu adjetivo com substantivos compostos? O meu adjetivo, caso aqui o talentosos, ele pode concordar, tá, com o mais próximo ou ficar no masculino plural, que é o que aconteceu aqui, ó. Tá? Então, ele pode concordar com o substantivo mais próximo ou ficar no masculino plural. Então, os talentosos, ó, aqui, ó, concordando aqui, ó, o meu artigo aqui com o meu adjetivo e com o meu substantivo aqui composto, né? Seu Jorge e Maria Bethânia cantam juntos, ó. Tudo aqui em consonância, ó. Tudo de acordo aqui com o meu nome, tá? Tudo aqui no plural, ó. Os talentosos cantam juntos. Então, aqui também tá ok. Então, vamos eliminar. Aqui na alternativa C, também foi um brinde aqui da banca, né? Ficou muito fácil aqui observar aqui a falta de concordância. Então já é o nosso gabarito, ó. Os sapatos velho, nada a ver, né? Então aqui tem meu substantivo aqui, sapatos, ó. Masculino no plural, meu artigo concordou aqui perfeitamente, ó. Doados aqui também, mas o meu adjetivo não, ó. Então, faltou um S aqui, ó. Os sapatos velhos serão doados. E na alternativa D, elas mesmas trocaram o pneu furado. Então, aqui, ó, a concordância também está ok. Muita gente faz confusão aqui com esse termo aqui, ó, mesmas. O termo mesmo, ele pode tanto ser um adjetivo, quanto ser um advérbio, tá? Quando ele é advérbio, esse nome mesmo,
Essa expressão ela é invariável, porque o advérbio é uma das classes de palavras invariáveis. Mas agora, quando ele é um adjetivo, ele concorda com o sujeito, tá? Que é esse caso aqui. E como que eu faço para tirar essa dúvida, para não errar mais quando eu tiver essa expressão aqui numa prova? É só eu substituir o mesma por própria, tá? Nesse caso aqui, ó, elas mesmas trocaram o pneu furado. Quando eu substituir por própria e ficar com sentido aqui a minha frase, eu já sei que esse termo ele é um adjetivo e concorda em gênero e número com o nome a que ele se refere, tá? Com o sujeito. E é o que aconteceu aqui, ó. Se eu trocar mesmas por próprias, a minha frase fica perfeita. Elas próprias trocaram o pneu furado. Ó, beleza, é um adjetivo, então concorda com elas. Elas mesmas. Aqui tá ok. Questão 7. A regência verbal está incorreta em uma questão de regência verbal. E, novamente, eu procuro a alternativa incorreta. Para resolver questões de regência, eu preciso, pelo menos, conhecer a regência dos principais verbos e os principais nomes, e o restante eu consigo resolver fazendo perguntas para o verbo e o nome e observando a resposta. E quais são os verbos mais cobrados nos concursos? O verbo implicar, verbo preferir, verbo aspirar, o verbo assistir, verbo visar, verbo ir, verbo lembrar, verbo esquecer. Esses verbos estão presentes em quase todas as provas de regência. Então, se eu conhecer pelo menos as principais, né? E saber como resolver quando eu não conhecer, eu já dou um passo gigante aí no acerto da questão, tá? E aqui na alternativa A, a gente já percebe um desses verbos que eu mencionei, que é o verbo implicar. O pai sempre implicava com os filhos. O verbo implicar é um dos verbos que pode ter mais de uma regência, dependendo do contexto na frase, dependendo do seu sentido. Então, toda vez que eu encontrar o implicar numa questão de regência, eu tenho que analisar o sentido dele na frase, porque ele pode ter três tipos de regência. Ó, o verbo implicar, quando ele tem o sentido de implicância, que é o sentido original aí da palavra, verbo implicar com sentido de implicância, ele vai ser um verbo transitivo indireto e vai sempre exigir a preposição com. Agora, quando o verbo implicar ele tiver sentido de envolver-se, ele também vai ser um verbo transitivo indireto e vai reger, vai exigir a preposição em. Agora, quando ele tem sentido de gerar, ocasionar, ele já vai ser um verbo transitivo direto e não vai exigir nenhuma preposição. Por isso a importância de conhecer a regência dos principais verbos, para identificar na frase, né, qual o sentido ali que ele está trazendo e saber qual preposição eu vou usar ou se eu não vou usar nenhuma preposição, que é o caso aqui de sentido de gerar ou ocasionar, aqui para o verbo implicar. E nesse caso aqui, ó, o pai sempre implicava com os filhos. Aqui, para mim, está evidente aqui que o sentido do implicar aqui é o sentido de implicância mesmo. Ó.
O pai estava implicando com os filhos, ó, de sentido de implicância. E quando ele tem sentido de implicância, ele rege, ele exige a preposição com. E aqui foi colocado aqui de acordo com a norma, ó, tá perfeito aqui, ó. O pai sempre implicava com os filhos. Então essa alternativa aqui está ok. Vamos eliminá-la. Alternativa B. O professor procedeu leitura da redação vencedora. O que está em análise aqui é a regência do verbo proceder. E o verbo proceder, quando ele tem sentido de executar, realizar ou dar início, ele vai ser um verbo transitivo indireto, ou seja, precisa de um complemento com preposição, e a preposição exigida por esse verbo é a preposição a. É o que faltou aqui, ó. O professor procedeu à leitura da redação vencedora. Faltou aqui a minha preposição a. Por isso, essa é a minha alternativa incorreta. Já encontramos nosso gabarito. Porque aqui o verbo proceder, ele tem sentido aqui, ó, de realizar. Ó. O professor realizou a leitura da redação vencedora. E na alternativa C, meu irmão, com 15 anos de empresa, visa ao posto máximo. Vamos eliminar aqui. Olha aqui o verbo visar, que também despenca aí nas questões de regência. O verbo visar e o verbo aspirar, quando eles possuem sentido de almejar alguma coisa, querer alguma coisa, esses verbos, eles são transitivos indiretos, né? Verbos transitivos indiretos e exigem a preposição a. Quem almeja, almeja a alguma coisa. E é o caso aqui. Ele almeja ao posto máximo, ele quer o posto máximo aqui na empresa. Então, aqui, ó, a minha preposição foi colocada aqui de acordo com a norma padrão. Aqui minha preposição a, que se juntou aqui com o meu artigo definido o, e virou ao aqui, ó. Teve uma fusão aqui da preposição com o artigo. Então, aqui a regência está ok. E na alternativa D, este ano que passou, cuidei de minha avó. Então, quando a gente não conhecer a regência do verbo, a gente pode fazer uma pergunta para ele. E dependendo da minha resposta, eu vou saber se eu uso ou não a preposição e qual delas utilizar. No caso aqui, ó, o que está em análise é o meu verbo cuidar. Quem cuida, vou fazer uma pergunta para ele. Ó. Quem cuida, cuida de algo, de alguma coisa, de alguém. Percebe que a minha preposição já vem na minha resposta, a minha preposição de? Então, aqui, verbo transitivo indireto que exige a preposição de. Também está ok. Certo? Questão 8. Assinale a alternativa em que o pronome pessoal exerce a função de objeto direto. Primeiramente, vamos relembrar o que é um objeto direto. Objeto direto nada mais é do que um complemento de um verbo, e ele é ligado ao verbo sem nenhuma preposição, intermediando essa ligação. Caso eu tenha a preposição fazendo essa ligação do meu verbo com o seu objeto, aí ele já é um objeto indireto, certo? Então vamos lá. Alternativa A. João nunca mais ligou para mim. Então, aqui eu tenho meu verbo transitivo aqui, indireto, que é o verbo ligar,
eu tenho meu pronome pessoal aqui, só que aquele não é objeto direto. Por quê? Porque ele está ligado aqui ao verbo por meio de uma preposição. Então, aqui ele é um objeto indireto, o mim, tá? Porque tem uma preposição aqui fazendo a ponte aqui entre o meu verbo e ele. Então, a gente já elimina aqui a alternativa A. Ela é a esposa do Mário. Aqui o meu pronome pessoal, ela, ele é o sujeito aqui nessa oração, não é objeto direto, tá? Quem é a esposa do Mário? Ela. Vamos eliminar também. Alternativa C. Convide-o para almoçar em casa. Já encontramos o nosso gabarito. Aqui, ó, o meu pronome pessoal, o, ele é um complemento aqui do meu verbo convidar, e ele complementa esse verbo sem ter nenhuma preposição para fazer essa relação, para fazer essa ligação. Então, do meu verbo, já vai direto para o meu complemento o. Por isso, ele é objeto direto, tá? O verbo convidar, ele é um verbo bitransitivo, porque quem convida, convida alguém para alguma coisa. Ele tem um complemento direto num primeiro momento e um indireto num segundo momento ligado por preposição, que é a preposição para aqui, ó, no meu segundo momento, ligando ao objeto indireto aqui, meu complemento indireto, almoçar em casa. Então, ele é direto aqui no primeiro momento, tá? Que eu não preciso de preposição, para fazer a ligação aqui com o, mas no meu segundo momento aqui, ele já precisa da preposição para fazer a ligação com o meu segundo complemento. Mas o que está em análise aqui é a função do meu pronome pessoal, e no caso aqui, ele é um objeto direto. E a alternativa D, vocês querem viajar comigo? Aqui nesse caso, esse pronome pessoal, ele não exerce a função de objeto direto. Por mais que pareça que ele esteja complementando aqui de forma direta o meu verbo viajar, nesse caso aqui, nesse contexto, aqui ele tem a função de um adjunto adverbial de companhia. Ou seja, ele está atribuindo aqui uma característica de companhia aqui para o meu verbo viajar. Por isso, essa alternativa também está incorreta. Questão 9. Assinale a alternativa em que o termo grifado é uma conjunção coordenativa adversativa. Conjunção coordenativa adversativa. Ou seja, aquela conjunção que tem a relação de oposição. Questão bastante tranquila. Alternativa A. No hotel, dormiu e comeu à vontade. Aqui a gente tem uma conjunção coordenativa aditiva. Vamos eliminar. Namoraram por 5 anos. Todavia, o casamento não durou nem um ano. E aqui está o nosso gabarito. Mas, contudo, todavia, entretanto, porém, são conjunções adversativas que têm relação de oposição. Gabarito, alternativa B. Na alternativa C, ou você me devolve o celular, ou vou contar para o seu pai. Então, aqui a conjunção ou, uma conjunção de alternância, conjunção coordenativa de alternância, ou uma coisa ou outra coisa. E na D, viajarei fora do período de férias, logo
ficará mais barato. E aqui a conjunção logo, uma conjunção conclusiva. Questão 10. Assinale a alternativa que apresenta um adjetivo derivado. E o que é um adjetivo derivado? Como o próprio nome diz, ó, derivado é um nome que se deriva de uma outra palavra, que pode ser um substantivo, um verbo ou um próprio adjetivo, onde são acrescentados prefixos ou sufixos e é formada uma nova palavra. E qual que é a alternativa correta aqui? É a alternativa A. Aquela mulher é uma pessoa bondosa. No caso aqui, meu adjetivo derivado é a palavra bondosa, que derivou aqui do meu adjetivo bondade. Muitos podem ter ficado em dúvida aqui na alternativa B. Meu marido é nipo-brasileiro. Mas aqui a gente tem um processo de formação de palavras por composição, onde eu já tenho aqui o meu radical nipo e também o meu radical brasileiro, tá? Que faz referência aqui o nipo à etnia japonesa e o brasileiro ao Brasil, né? Então, aqui eu não tenho uma derivação, né? Um adjetivo derivado. Aqui eu tenho uma composição, tá? Por isso, a única alternativa que se enquadra aqui é a minha alternativa A. Na alternativa C e na alternativa D, a gente não verifica nenhum caso aqui de adjetivo derivado. Tranquilo, pessoal? Então, espero ter ajudado aí de alguma forma. Então, fico por aqui e deixo uma frase aí motivacional. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, o sucesso não chega de repente, né? Ele exige um esforço contínuo. Então, obrigado, até a próxima, bons estudos.